Em Eclesiastes, capítulo 1, o título da passagem de Eclesiastes, capítulo 1, é assim: Nada tem sentido. Esse é o título da passagem. Nada tem sentido. Já começa assim, né? E eu separei alguns versículos, né? Que o Espírito Santo me tocou para marcar, que foi o versículo 3, né? O 4, o 6 e o 8. Vamos lá. Eclesiastes capítulo 1, versículo 3. O que um homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? Versículo 4. Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. Versículo 6. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o mesmo curso, seguindo sempre o seu curso. Versículo 8. Todas as coisas trazem canseira, o homem não é capaz de descrevê-la. Então vamos lá, primeira coisa que eu vejo aqui, no versículo 6, quando ele fala que nessa passagem aqui, né, o título já fala tudo, nada faz sentido. E quem escreve esse livro é Salomão. E Salomão foi um rei muito poderoso, muito rico, que teve todas as coisas que você pudesse imaginar na vida. Então ele era um cara extremamente experiente, vivido em todos os sentidos que você possa imaginar, né? E ele escreveu esse livro. E ele fala, nessa passagem ele fala, nada tem sentido, né? Ele fala, gerações vêm, gerações vão, entendeu? Mas a terra permanece a mesma, o vento dá voltas e voltas e volta para o mesmo lugar, ele segue sempre o mesmo curso, né? Então, ele vai falando isso, né? Que tudo passa praticamente, né? Que nada faz sentido e que tudo passa. Basicamente é isso o capítulo 1 de Eclesiastes. Mas me chamou a atenção quando ele fala assim no versículo 6. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Ou seja, o vento ele vai estar sempre seguindo o seu próprio curso. O vento vai do norte e depois vai para o sul. Ele vai sempre seguindo o mesmo curso, né? E o Espírito Santo foi tocando no meu coração, dizendo, né? Nessa parte que está dizendo, seguindo sempre o seu curso. E a nossa vida aqui na Terra, ela é assim. Ela segue sempre o seu curso. É uma faculdade, é um trabalho, é um casamento. Nada que foge do comum, entende? Nós vemos morte, nós vemos violência, nós vemos gerações indo, novas gerações chegando. Nada foge do seu curso. A vida aqui na Terra, ela sempre segue o seu ritmo, ela sempre segue o seu curso. E por isso, não há sentido. Não tem sentido em algo que está sempre seguindo tudo do mesmo jeito. Não tem sentido isso, né? Não tem sentido. Ela está sempre seguindo o seu ritmo. O vento do sul, que vai para o norte, depois segue o mesmo caminho, a mesma rotina. E acaba virando uma coisa sem sentido. Você trabalha pra caramba pra colocar comida na mesa, e apesar de parecer que tem algum sentido, mas na verdade não tem nenhum sentido. Por que não tem nenhum sentido, Mariana? Porque quem faz ter sentido é Jesus. Porque quem faz o novo na nossa vida é Deus. Quem faz você sair de uma rotina simples para uma rotina ordinária, tipo assim, uma rotina simples, mas uma rotina em que você consegue ver beleza nas coisas, apesar das demandas do dia a dia, é Deus. É Deus que desperta um novo olhar sobre nós acerca das coisas. É Deus que vai despertar em você um novo olhar sobre as coisas, entendeu? Porque a vida em si, ela não faz sentido. Em Eclesiastes, o cara era um rei, ele teve tudo que ele podia ter, ele viu tudo isso acontecer e ele falou, nada faz sentido, eu trabalhei pra caramba, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e eu vi que tudo permanece do mesmo jeito, geração vem, geração vai, e assim, nada faz sentido, porque a vida na Terra, ela continua sendo assim, pessoas vão, pessoas vêm, pessoas trabalhando, pessoas fazendo faculdade, pessoas se especializando, pessoas
a vida, ela continua desse jeito. Mas o que faz a vida ser diferente, o que faz o sentido da vida ser diferente é Jesus, né? Porque quem faz o novo é Deus. Então, viver para Deus é viver em novidade de vida, né? Como assim, Mariana? Viver para Deus é viver em novidade de vida? É você estar sempre descobrindo mais revelações sobre os mistérios de Deus. Quando você pega a Bíblia, você vai descobrindo cada dia mais coisas que você não sabia. Você vai se surpreendendo. Deus vai abrindo seus olhos e você vai vendo os mistérios de Deus sendo revelados a você. Então você passa a viver em novidade de vida. Você já não olha mais as coisas como antes. Você já não deseja mais determinadas coisas como antes, porque tudo ganha um novo sentido. E quem faz esse sentido, quem dá esse sentido a você é Deus. Porque no mundo, na terra, nada faz sentido. Você pode rodar o mundo, você pode andar, caminhar, dar a volta ao mundo, que nada vai fazer sentido para você. Tu vai ver a mesma coisa, você vai ver desigualdade social em todos os países, você vai ver a violência em todos os países, você vai ver traições em todos os países, você vai ver pessoas se decepcionando, se matando, se suicidando em todos os países e nada disso faz sentido e isso vai continuar seguindo o seu curso. Mas quando você conhece Deus, quando você entrega a tua vida para Jesus, tudo passa a ter um novo sentido, que é viver em novidade de vida, né? Deus faz com que a gente viva em novidade de vida, porque quando a gente abre a palavra de Deus, quando a gente se permite a conversar com Deus, a descobrir mais sobre Deus, mais Ele vai se revelando a nós. Deus, Deus não fica numa caixinha, né? E ele não é uma caixinha limitada, não. Quanto mais você busca de Deus, quanto mais você quer de Deus, quanto mais você procura, você busca, a Deus, mais Ele vai se revelar a você e mais a tua vida vai ganhar novos sentidos, vai ganhar um novo olhar, mesmo nessa vida sem sentido, porque a vida ela é para ser sem sentido mesmo. O próprio rei que escreveu isso falou: a vida não tem sentido, nada tem sentido. Porém, o Espírito Santo de Deus dá sentido às nossas vidas, para a gente continuar apesar de tudo. Ele dá novos olhares para a gente, novos propósitos, para que a gente continue seguindo com a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que faz sentido, né? E para finalizar, no versículo 8 fala assim: todas as coisas trazem canseira, o homem não é capaz de descrevê-las, ou seja, todas as coisas que o homem faz traz canseira, ou seja, traz desgaste. Tudo que o homem faz traz canseira. Ele fala isso, porque ele também trabalhou muito para construir o templo do Senhor naquela época. Então ele sabia do que ele estava falando, ele falou com propriedade. Então ele falou: todas as coisas trazem canseiras e nenhum homem pode descrever, pode explicar isso. E realmente é verdade. Mas tem a exploração, tá bom, mas mesmo sabendo da exploração, o homem continua explorando, sabendo que o poder, o poder é uma coisa sem sentido. Você ganha poder, mas você também é explorado. Todo mundo é explorado de alguma forma. O poder não vai te levar a lugar nenhum, o poder nunca vai ser saciável para você, entendeu? Então, assim, por mais que o homem tente descrever essa canseira, ele não consegue. Mas por que o homem não consegue descrever essa canseira? Por quê? Porque o homem é obra-prima de Deus. O homem é obra e não o criador da terra. Quem pode descrever, quem pode te explicar isso, e se quiser explicar, é Deus, porque Deus é o criador da terra. Então, por isso que o homem, ele se cansa tanto, mas ele não consegue descrever do porquê dessa canseira. Porque quem pode explicar isso é Deus, que é o criador da terra. A obra não pode explicar o Criador, né? A obra não pode explicar a criação, quer dizer, a obra não pode explicar a criação, porque ele é obra. Pode a obra explicar para o próprio artista o que ele desenhou? Não. Quem sabe da obra é o artista, quando ele está pintando a tela, ele que dá vida, ele que dá sentido para aquela obra. E a obra não pode explicar nada. Muita gente vai olhar para uma obra-prima e cada um vai achar uma coisa. Mas, na verdade, só quem pode explicar aquela obra foi o que deu vida àquela obra, que é o artista, que no caso é Deus, né? Então, que a gente venha entender isso, meus irmãos, que assim, nessa vida nada faz sentido, né?
Isso é certo, não é uma coisa da boca para fora, está na Bíblia, está na palavra de Deus, que nada faz sentido e as coisas só vão ganhando vida, só vão ganhando sentido. Vida, novos olhares, novos propósitos com Deus. Quanto mais você busca Deus, mais Deus se revela a você e mais você vai vivendo em novidade de vida, coisas que você não enxergava antes, você passa a enxergar porque Deus vai abrindo seus olhos, Deus vai abrindo os olhos da sua alma e você vai entendendo, você vai ganhando novos sentidos na sua vida, né? Então que a gente vem entender nisso, que só em Deus há sentido e que a gente nunca vai poder compreender porquê dessa canseira, do porquê de tanto desgaste nessa vida, né? Porque nós somos obras, nós somos apenas instrumentos na mão de um Criador. E nunca um objeto vai poder explicar a obra para o Criador. É o Criador que explica para a obra, né? Então que a gente fique com essa palavra, né? Amém.